E a LG nos enviou para testes aquele que, sem dúvidas, é o monitor gamer mais impressionante que já apareceu aqui no canal. Tem 27 polegadas, resolução Quad HD, taxa de atualização de 240 Hz e, claro, a cereja do bolo. É uma tela OLED. Ele promete ser um dos melhores monitores gamers disponíveis no Brasil. Mas não é só pelas especificações que o Ultra Gear OLED impressiona. O preço dele também chama atenção. Ele está custando cerca de R$ 4.800 à vista. Alguns meses atrás eu testei outro monitor gamer da LG, mas aquele não chegava a custar nem R$ 1.000. Então a pergunta é: o que faz esse modelo aqui valer o preço de quase 5 monitores Ultra Gear LCD? Nesse vídeo a gente vai descobrir pontos positivos e o que justifica esse preço elevado. Só pela aparência, o painel já entrega ser do tipo OLED. Telas com essa tecnologia não precisam de várias camadas de filtro, então o painel acaba sendo fisicamente bem mais fino do que os demais. O restante dos componentes internos do monitor ficam dentro dessa caixa traseira. Ela tem perfurações para facilitar a refrigeração passiva e também algumas luzes RGB. A iluminação é bem forte e temos como configurar várias cores, mas eu confesso que eu deixei elas quase sempre desligadas. Quando eu estou usando telas OLED, eu acho melhor o ambiente mais escuro possível. Na frente você pode notar que ele tem bordas consideravelmente grandes para os padrões de hoje em dia. Em nenhum momento isso chegou a prejudicar o uso, mas está aí um ponto que a LG pode melhorar ainda mais. A base é um pilar de plástico com pés em metal. Fica bem firme na mesa e não balança quando eu digito o teclado. Ela tem um ajuste bem amplo de altura, tilt e também rotacional. Pode até deixar ela em 90 graus se quiser. Uma base dessas eu não vejo necessidade de comprar um suporte separado, mas se você quiser, os padrões de furação dele são VESA 100 por 100 mm. A LG não economizou em entradas. Independente se você quer usar DisplayPort 1.4 ou as HDMI 2.1, todas as portas são capazes de entregar 240 Hz em Quad HD. Aqui também tem duas entradas USB, uma saída de áudio ótica digital com áudio DTS. Esse monitor também conta com uma entrada P2 para headsets. Ela fica escondida na parte de trás de baixo da estrutura. E como eu disse antes, a grande diferença desse monitor gamer para os outros, e também o principal motivo dele ser tão caro, é o fato do tipo da tela ser OLED. Se você já pesquisou por monitores gamers, com certeza já se deparou com os termos IPS, VA, TN, LED e por aí vai, né? Todas essas letras são apenas variações do bom e velho LCD, uma tecnologia que permite pontos positivos, mas também tem vários pontos negativos. O monitor custo-benefício da LG que eu avaliei anteriormente, por exemplo, ele é um LCD do tipo IPS. Esse tipo de tela oferece o melhor custo-benefício para jogos. Os ângulos de visão são bons, as cores também e o tempo de resposta é bem competitivo. Entretanto, até mesmo os melhores LCD existentes têm um ponto negativo enorme, que é o vazamento de luz. Por ser uma tela retroiluminada por LEDs brancos, mesmo ao transmitir uma imagem 100% preta, a tela fica cinza, com aquele aspecto de TV ligada. Isso não é um defeito coberto por garantia, é uma característica do tipo de tela. Até existem formas de reduzir a percepção de vazamento, jogando, sei lá, um ambiente bem iluminado ou reduzindo o próprio brilho da tela, mas mesmo assim atrapalha bastante. Outro tipo de tela LCD que faz muito sucesso entre os gamers é o VA. Aqui os tons escuros e contrastes são muito melhores do que o tipo IPS, mas o VA tem outro ponto negativo gigante, que é o tempo de resposta lento, resultando em ghosting. E esse é um fenômeno que acaba com a percepção de fluidez ao jogar, principalmente em altas taxas de atualização. Mas a tela perfeita existe, é OLED. Aqui não temos uma barra de luz branca iluminando todo o painel, mas sim milhões de pequenos LEDs orgânicos que iluminam individualmente cada pixel que você vê na tela. O resultado disso são contrastes e cores infinitamente melhores que todos os outros monitores que eu já avaliei até agora. E olha, eu sou bem familiarizado com telas desse tipo. Eu testei várias TVs OLED, smartphones e também smartwatches. Agora, finalmente as fabricantes começaram a lançar monitores OLED em tamanhos de 27 polegadas, que é esse aqui. E também tem alguns em 32. No quesito de qualidade de imagem, não tem como gravar com um barulho desse. No quesito de qualidade de imagem, não tem como vencer uma tela OLED. Tudo que você faz com o monitor, como jogar games de história com os gráficos no Ultra, títulos competitivos que rodam a 240 frames ou até vezes mais, assistir filmes e séries, trabalhar, tudo fica melhor transmitido numa tela OLED. E isso é um fato. Com resolução Quad HD, esse monitor aqui fica no meio termo entre Full HD e 4K. Na minha opinião, essa é a melhor resolução para jogos. Aqui a gente tem bem mais nitidez que uma tela 1080p comum,
mas sem aquela exigência absurda necessária para jogar em 4K. Até mesmo um computador intermediário hoje consegue rodar a maioria dos jogos em Quad HD acima dos 60 frames. A frequência máxima da tela, eu já falei, né, é 240 Hz. Um número ótimo para jogar competitivamente games como Valorant ou CS2. Outro ponto positivo do OLED é o tempo de resposta. Os pixels trocam de cor instantaneamente, resultando aí numa fluidez muito superior a monitores LCD do mercado. A galera sempre pede nos comentários, então eu rodei o teste UFO e gravei em câmera lenta. Esse é o melhor resultado que eu já vi nesse teste. Mesmo em movimento, a nave espacial está com zero arrasto. O tempo de resposta dessa tela é realmente incrível. Os frame rates são transmitidos com menos delay, eliminando o tempo que leva para as ações aparecerem na tela. Isso fornece uma vantagem competitiva para quem usa esse monitor, já que está recebendo a informação antes dos players que utilizam monitores LCD. São milissegundos, sim, mas até mesmo quem não é pro player vai se beneficiar com a fluidez instantânea que o OLED fornece. Assim como outros monitores, o Ultra Gear OLED tem suporte a conteúdos HDR. A diferença é que nesse aqui realmente funciona e vale a pena usar. Eu recomendo ativar através do perfil Jogador 1, já que essa calibração tem o selo de certificação da VESA. Depois disso, caso você tenha alguma placa de vídeo da NVIDIA, vá até o painel de controle e ative o RTX HDR. Se você faz parte do time vermelho, utiliza a GPU da AMD, pode utilizar HDR através do próprio Windows. Com o alcance dinâmico ativado, o jogo envia mais informações sobre a imagem, resultando em frames com mais detalhes nas sombras e também nas partes reluzentes. Você com certeza vai querer manter o HDR ativado em jogos de história como Red Dead 2. Em cenas como essa aqui, o monitor coloca o brilho máximo possível no sol, mas o restante do jogo continua escuro. E é assim que o HDR funciona. Uma preocupação que eu tinha antes de abrir o monitor eram os reflexos. Todas as telas OLED que eu testei até hoje vieram com painéis glossy, tipo um espelho. Mas o monitor da LG aqui é diferente, ele tem um painel fosco, resistente a reflexo. Mesmo no pior cenário possível, com o sol entrando direto pela janela e pegando na tela, ainda assim eu consigo ler o texto e trabalhar de boa, como vocês estão vendo aí. Sobre os ângulos de visão, esse é outro ponto positivo das telas OLED. Independente do ângulo que você enxerga o painel, ele continua com cores fiéis e uma ótima nitidez. Por conta do acabamento fosco, não é perfeito quanto as TVs OLED, mas ainda assim é 1000 vezes melhor que qualquer monitor LCD. Mas nem tudo é positivo nesse monitor. Algo que a LG precisa melhorar é nos seus menus de configuração. Para se ter uma ideia, esse monitor aqui tem 3 menus diferentes. O primeiro é bem básico, só tem controle de brilho, entrada e volume. Navegamos nele através de um botão na parte de baixo do monitor. O segundo menu ele é um pouco mais completo. A gente pode trocar entre perfis de cores, mas falta bastante coisa, e para acessar ele é necessário baixar um programa no site da LG. O último menu é o único completo. Navegamos nele através do controle que já vem junto com o monitor. E olha só, é melhor você cuidar bem desse controle, já que é o único jeito de configurar várias coisas aqui nele, como contraste, nitidez, níveis de preto e também as cores do LED traseiro. Agora, vamos falar um pouquinho do famoso burn-in, porque eu sei que vai ter gente comentando aí embaixo. Na minha opinião, o burn-in já não é mais aquela preocupação gigantesca como era nas primeiras gerações de telas OLED. Esse monitor, por exemplo, já vem com uma série de proteções, acessíveis no menu de cuidados através do controle. Uma dessas proteções é o Pixel Shifting. Esse sistema desloca levemente os pixels depois de um tempo. É tão sutil que eu nunca percebi isso acontecendo, mas já evita o burn-in em partes estáticas da tela, como essa barra do Windows aqui embaixo. Mesmo assim, existem duas situações onde o burn-in pode realmente acontecer. A primeira é quando você sempre usa o monitor em tela dividida, com algum conteúdo estático nos lados, como o aplicativo do Spotify, chat da Twitch, ou Discord por longos períodos. A segunda situação é o uso prolongado das interfaces estáticas de aplicativos de trabalho, como o Premiere ou o Photoshop. Se você trabalha com esses programas por 8 horas ou mais durante os dias, sem alternar entre outros conteúdos, pode acabar com retenções permanentes na tela em menos de 2 anos de uso. Agora, se você usa o monitor de forma variada, jogando, assistindo vídeos, trabalhando, tudo com brilho em 80% ou menos, sem deixar imagens paradas por horas, pode ficar tranquilo. Mesmo com milhares de horas de uso, o burn-in não deve aparecer. Mas o monitor OLED é realmente necessário? Pensa comigo, se você é designer gráfico ou trabalha com mídia, pode sim calibrar um bom monitor do tipo LCD para alcançar cores precisas. Se você joga eSports, há monitores IPS com altas taxas de atualização. E se o seu foco é assistir filmes e séries, os monitores VL oferecem ótimo contraste com pouco vazamento de luz. Porém, nenhum desses consegue ser excelente em todos esses aspectos ao mesmo tempo. E aí que entra o OLED, e é onde ele se destaca. Se você passa muitas horas na frente do computador e busca o máximo de qualidade de imagem, com contrastes perfeitos, nitidez incrível, cores vibrantes e um tempo de resposta quase instantâneo,
o Ultra Gear OLED é um investimento que vale a pena. Mesmo com preço de quase R$5.000, ele ainda é o OLED mais acessível no Brasil e com certeza merece o meu selo de recomendação. Se o orçamento permite, você não vai se arrepender. É isso aí, pessoal. Essa foi minha análise do OLED Ultra Gear da LG. Um grande abraço e até o próximo vídeo.